Neck roll, objetivo e foco. Então a Camila vai demonstrar aí o neck roll. Então, objetivo principal é a mobilização da cervical. Esse é o objetivo principal, com a manutenção da extensão da coluna. Então, objetivo. Agora nós vamos usar o foco. Vamos fazer mais uma? Não, pode ficar só na posição. Foco, estabilização da cintura escapular. Manutenção do scoop a todo momento. Então, simples, foco e objetivo, enxergando isso, você consegue ter aí todas as ferramentas para corrigir e levar o seu aluno no ideal do exercício. Pode finalizar, Camila? Neck roll é um exercício preparatório para o swan dive, que é o exercício de extensão nível avançado. Para chegarmos ao posicionamento inicial do neck roll, nós finalizamos na posição do só. E aí a Nath vai demonstrar a transição. Unimos as pernas, Nath, cruza uma perna sobre a outra. Em posição de plank, de prancha, nós deitamos com o controle. Em decúbito ventral. Puxa, Rodrigo, é muito difícil isso para o meu aluno. Realmente, para alguns alunos, essa transição vai ser difícil. Então nós temos uma outra opção de você realizar a transição. Vamos fazer, Nath? Então, desde a posição do só, o aluno vai unir as pernas, unir os braços à frente e rolar. E daí, um braço para cima, cruza a perna sobre a outra e estamos decúbito ventral. Então, o posicionamento inicial do neck roll, ele é a cabeça voltada para o lado dos bastões do mat. Tá? Então, vamos ao exercício propriamente dito. Processo pedagógico do neck roll. Então nós vamos falar algumas partes do corpo, né, da cintura escapular, da cintura pélvica, da conexão do powerhouse, para que você entenda o exercício. Vai ser difícil eu quebrar em partes, então as partes nós vamos trabalhar nas falhas de conexão, né, nas falhas de execução técnica e também em problemas de capacidades físicas. Então aqui nós vamos iniciar pela estabilização das escápulas. Então a Nath vai fazer a extensão do tronco e os ombros não se movem. O externo dela está próximo da vertical. Então perceba, a escápula conectada, braços estendidos, com as mãos apoiadas nos bastões. Perceba a extensão do punho da Nath. Aqui ela mantém o polegar por cima da barra, para que o punho fique mais neutro possível. Outra ação é a descompressão de toda a coluna, partindo da cabeça. Desde aqui eu mantenho um alongamento constante da coluna, sustentada pelo powerhouse, através do scoop que nós vimos, né? E aqui o glúteo conectado. Pernas unidas e alongadas em oposição com a cabeça. Então, ao alongamento, two-way stretch, alongamento de oposição em duas partes, em duas direções. Desde aqui, mantenho a estabilização das escápulas, giro a cabeça para a direita, circle, giro a cabeça para baixo, volto ao centro. Durante o círculo, nada se move. Outro lado, lift, ótimo. Centro, e mantendo essa posição das escápulas, flexiono o cotovelo, desço, lento e controlado. Falhas técnicas no exercício neck roll. Nós vamos iniciar pela cervical. Então, todo o corpo tem que estar conectado e quando nós chegamos no posicionamento final, né, preparatório do exercício, em extensão. E uma falha muito comum é a cabeça desfincar, uma flexão da cervical. Nath? Isso é uma falha muito comum. Aí o aluno ele vai e se ajeita. Ah, estou bem. A gente vai tentar trabalhar com mais precisão, com poucos ajustes. Então eu volto, explico para o meu aluno e ele vai repetir desde o início, já pensando em chegar no final com a coluna em extensão, inclusive a cervical, que foi a falha dele. Subimos, lift, 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 lift. Então veja, sem ajustes. Então peça para o seu aluno voltar e dê aí a informação que ele precisa. Na próxima aula, ele só vai reproduzir a informação correta. Outra falha, que é muito comum, é a protração dos ombros, a compensação dos ombros. Então isso faz desde o início, Nath, começando lá de baixo, já assim. Não há conexão nas escápulas, não há conexão no powerhouse, não há conexão em nada. Então já sobe comprimindo. Então, quando nós identificamos essa falha de falta de conexão das escápulas, ela vai gerar uma outra falha e uma compensação. Então aqui, compensação em outras partes do corpo. Aqui nós vamos sentir uma sobrecarga na lombar. E não adianta você falar da lombar, o problema está aqui na região da cervical, né, a cintura escapular. Volta um pouquinho, Nath. A solução para isso. Muitas pessoas fazem a falta da conexão, né, cometem essa falha, por dois motivos. Uma, ela não entendeu, ela tem capacidade de manter a mão aqui. Outra, ela precisa de mais espaço para o corpo. O corpo dela não é tão flexível para se manter nessa extensão. Então, Nath, empurra o seu corpo um pouquinho mais para trás, por favor. Então, se você não tiver o high mat, então mais para trás um pouquinho. Então, a Nath tem um high mat, então eu tirei a linha do queixo, que era alinhado com a ponta do mat, e coloquei mais para trás. E aí ela vai fazer a extensão.
E ok, veja, é uma pequena extensão, mas ela mantém ainda a conexão. Então, nós vamos buscar o que o aluno precisa. Puxa, Rodrigo, para você ficar mais fácil, que você tenha um acessório, um match, né? Não tem problema se você não tiver. Nath vai descer e vai colocar a mão na frente do ombro, um pouquinho mais à frente. O quão à frente eu coloco na frente do ombro? Né? O quão de distância eu coloco à frente do ombro? Depende do seu aluno. Tem alunos que vão colocar a mão bem lá para frente. Então a Nath vai subir de novo. E aqui, a tensão na coluna, a tensão na cervical, a tensão nos ombros vai ser diminuída. Então essa é a solução para quem comprime os ombros. É uma das soluções. Descemos devagar. Dando continuidade nas falhas técnicas, nós vamos pensar no processo céfalo-caudal. Então a gente vai corrigir passo a passo o que nós vamos enxergando no aluno. Então o aluno ele vai não conectar as escápulas. Subimos, Nath. Isso é uma falha muito comum, mas isso. Então é uma falha muito comum, ó, não há conexão das escápulas. Então, nessa fase, então, o aluno ele tem capacidade de fazer, só falta o entendimento, ele tem flexibilidade, a aptidão física dele favorece ao exercício. Então nós vamos pedir para que distancie o ombro das orelhas e veja o meu hands-on. Eu trabalho com dedos, conexão e aqui, mais peito. Ótimo. De maneira sutil, dando referências para o seu aluno executar o exercício correto através de um pequeno toque. Evite fazer um movimento para o aluno, oriente para que ele consiga transmitir aí, através do sistema nervoso central, fazer toda a transmissão e comunicação com a parte motora. Aí sim haverá um entendimento para ele prosseguir repetindo o exercício durante as próximas aulas. Uma parte importante para você dar o feedback para esse aluno, né, das conexões das escápulas, é distanciamento dos ombros e das orelhas. Então eu conecto os dedos abaixo, né, das escápulas, para fora e distanciamento de ombro e orelhas. Então você, através das mãos, você vai guiando o seu aluno até o processo final. Um outro ponto para que você preste atenção, quando há falta de conexão das escápulas, pode ser pelo motivo dos braços estarem muito próximos. Então, Nath, põe a mão mais unida do que o ombro, assim. Isso. E aí suba. A tendência é, não há tanto espaço, né, físico para você criar essa extensão da coluna. Então desça para não sobrecarregar o corpo. A opção seria afastar mais os braços, no caso que você não tem o match, né? Então veja, aqui no bastão nós sustentamos as mãos por fora do match. Então tenha isso como referência quando você fizer num colchonete, num tatame, tá bom? Então não precisa nem fazer, só para que vocês entendam. Então essa pode ser uma falha técnica também. O aluno afastando o braço já, o exercício se torna muito mais eficaz, muito mais plástico e ele vai sentir muito mais as conexões necessárias para uma boa execução. Outro ponto é o posicionamento da mão, né? Então aqui a Nath ela vai colocar agora, nesse momento ela está com o polegar por baixo da barra, e quando nós colocamos o polegar por baixo da barra, a tendência é uma quebra no punho, e não é interessante para o corpo, é uma sobrecarga desnecessária. Então o fato de você utilizar o bastão, estou no match clássico, não garante que você esteja fazendo a técnica correta. Então a técnica correta exige alguns detalhes, alguns pontos importantes que você tem que considerar quando estiver ensinando. Então Nath, faz um movimento por favor, olha, o punho muito quebrado. Então, volta um pouquinho, Nath. Qual é a solução? Adicionar o polegar sobre o bastão, para fazer com que ele tenha essa conexão. Ai, puxa, tem a sensação de escapar. Isso vai te preparar para o reformer, para outros exercícios que sustentam, que exigem essa sustentação. Então, desde aqui, subimos. Isso, lift. E aí o punho mais neutro possível. Agora, vamos tratar da parte principal. Powerhouse, falta de conexão e compressão, colapso da região da lombar. E aqui, quando há o colapso da lombar, é muito provável que há alguma falha na cintura escapular, há falha de conexão do assoalho pélvico. Então, aqui nós vamos trabalhar com o hands-on. Abdômen crescendo. Isso. E aí você já consegue dar sustentação para o aluno. Volte devagar. Em alguns momentos, o aluno não está preparado para fazer o círculo com a cervical, sem problemas. Então, nós subimos, mantemos a postura, ajustamos e descemos. Então, o que o aluno precisa entender é o processo. Não adianta você fazer um exercício completo, sendo que a base não está bem estruturada. Uma outra falha que nós encontramos é o afastamento das pernas. Então, quando nós afastamos as pernas na extensão, automaticamente nós perdemos toda a conexão com o assoalho pélvico, que inicia desde o calcanhar, adutores e rodeia toda essa região do powerhouse. Então, o afastamento da perna, ele é possível, ele é aplicável para algumas pessoas com dificuldades. Então, a Nath, por exemplo, a Nath tem capacidade de fazer a extensão com a perna estendida e a extensão da coluna com a perna estendida e unida. Não há por que eu afastar a perna dela. Então, muitas vezes, alguns instrutores estão afastando as pernas dos alunos sem a necessidade. Então, Nath, afaste as pernas, por gentileza. Pode afastar mais. E suba. E mantenha a conexão normal. Veja, ela faz bem. Então, nós estamos falando de falhas técnicas. Então, una a perna agora. E ok. Então, veja, ela pode correr a 10 por hora e o afastamento da perna faz com que ela caminhe a 3,5. Então, se o aluno pode unir as pernas, una as pernas. Corra com ele. Volte devagar.
Falhas na execução. Então aqui as falhas estão voltadas às capacidades físicas e vamos imaginar uma pessoa com alguma patologia na coluna que tem dificuldades para fazer extensão completa. Então, qual é a adaptação que nós temos para passar a essa pessoa? Então vamos fazer um com muita dificuldade. Sobe, e aí você vê quando está com muita dificuldade ou sente dor, volte devagar. Então, a primeira opção vai ser como nós já fizemos anteriormente, mas eu quero reforçar e repetir. Mais para trás do corpo, Nath. Mais, mantenha a mão aí. E subimos o tronco, desde o powerhouse. E aí essa pessoa que tem dor na coluna, ela deve ter mais atenção aqui, ó. Minha mão está aqui, ó, no powerhouse, fazer com que ela não perca essa conexão. Veja, ela tem um problema na coluna, eu estou estimulando a extensão da coluna sem compressão, mantendo o alongamento axial, e as pernas, eu não tive a necessidade de afastá-la. Então, as pernas voltam novamente, um zíper, conexão de todo o corpo. Volto devagar. Ainda existem variações dessa posição, onde nós podemos apoiar o antebraço, dar mais base para essa pessoa. Então, cotovelo, e eu escapo. Isso. E eu posso fazer um neck roll assim, faz um nudge, gira a cabeça, lift. Sempre dando atenção no scoop. Ótimo. E aí, volte devagar. Veja, nós temos opções. Eu não preciso adicionar nenhum acessório mirabolante, não preciso reinventar a roda. No próprio método nós temos regressões que são fantásticas. Então cada aluno tem que ser respeitado pelo que ele apresenta. E aí nós vamos evoluindo dia a dia. Uma falha na execução encontrada constantemente é a falta de flexibilidade nos flexores do quadril. Então a Nath vai demonstrar pra gente aqui e nós vamos encontrar a solução para esse tipo de falha. Subimos, Nath. Então normalmente quando a pessoa tem os flexores encurtados, a extensão da coluna ela é prejudicada, né? E há compensações em todos os lugares. Então nós vamos descer. Qual é a solução para esse tipo de corpo que está na sua frente, né? Essa pessoa que está aqui? A mesma solução do exercício anterior. Nós vamos colocar as mãos mais para frente da linha dos ombros ou apoiar o antebraço. Então a mesma opção, a gente vai fazer uma repetição para reforçar aí, o exercício como nós temos que adaptar. Quando eu coloco a mão mais para frente, eu diminuo a extensão da coluna. Então faz com que os meus flexores não trabalhem tanto, né? Como não deveriam trabalhar. Eu tento minimizar o esforço nos flexores e a sobrecarga na lombar, que é muito importante. Volto devagar, né? Cotovelos à frente. A outra forma é dar mais base, mais apoio. O que acontece normalmente? Desça. Muitas pessoas devem estar se perguntando, puxa, o afastamento das pernas seria uma opção boa. Também é uma opção, mas eu não sei se é a mais assertiva, porque quando nós afastamos as pernas, nós deixamos de estimular a abertura dos flexores, o alongamento. Então, nós, do sistema clássico, é uma opção, tem gente que trabalha assim, nós do Nano Pilates, nós incentivamos que as pernas estejam unidas e eu diminuo a amplitude da torácica, diminuo a amplitude da coluna em extensão, mas mantemos as pernas unidas para justamente gerar esse alongamento. Bom, pessoal, uma dica muito importante. Se seu aluno, após todas essas adaptações que nós criamos aqui, né, desenvolvemos para ele, ainda sente desconforto na lombar, desconforto no ombro, cervical, onde quer que seja, a melhor opção é não fazer o neck roll. Porque se ele está sentindo desconforto na extensão, não faça. Pule esse exercício. Talvez nessa primeira, até a 15ª aula, o neck roll não fará parte da vida desse aluno. A partir do momento que ele ficar mais flexível, mais forte, você vai adicionando os processos pedagógicos. Então sempre analise se o exercício está adequado para o seu aluno. Pergunte para ele como é que você está sentindo, tudo bem? Ou não? Então a gente vai trabalhar. E como eu falei lá no início da explicação, os exercícios de extensão em decúbito ventral, veja, eles vêm depois do exercício de rotação. Por que ele vem depois do só? Porque o só é um exercício de rotação. Então antes de deitarmos, Joseph Pilates teve a ideia de estimular a coluna de maneira tridimensional. Então eu não só trabalho a parte anterior do corpo, eu trabalho a parte lateral para depois chegar na parte posterior, pensando no powerhouse como um todo. E aí você vai fortalecendo a coluna desse aluno, deixando mais flexível e caso, repito, o que é importante, você sinta que ele não tem flexibilidade, está com muita dor, risque esse exercício da série dele. Mais pra frente você vai adicioná-lo.